Cádia, uma boa tarde. Obrigado por estar aqui. Em nome do GEBU, vou pedir para que a gente inicie a entrevista contigo com as suas palavras, a sua apresentação. Você pode falar um pouquinho para a gente, por favor, da sua atual filiação? É um prazer que eu concedo essa entrevista. Eu me chamo Carmen Marques Rodrigues, sou professora da Universidade Estadual do Ceará desde 95 e a partir de 2007 ingressei no programa de pós-graduação em Sociologia. Eu tenho trabalhado na minha trajetória, sobretudo com a perspectiva da Sociologia da Arte, pensando ao longo do meu percurso as trajetórias de artistas, assim como a composição do público, o consumo de artes plásticas a partir do estado do Ceará, sempre com um viés marcado, com um viés burguesiano. Como você chegou à sociologia da alimentação? E hoje você é uma das responsáveis, né, pelo OCA, que é o Observatório Cearense de Cultura Alimentar. E como você chegou então para a alimentação e qual a importância do tema da alimentação hoje, com sua opinião com relação a esse tema? A sociologia da arte, então, vamos dizer assim, quando eu iniciei, eram temas e uma abordagem muito próxima da relação com as trajetórias de artistas cearenses, né? A composição do campo, a instituição do campo das artes plásticas em Fortaleza, a partir de uma perspectiva sociohistórica, e a formação de determinados hábitos do público na apropriação de pinturas, né, da arte moderna. Então, sempre marcado com esse viés sociohistórico, eu terminei me encaminhando para uma abordagem da arte, vamos dizer assim, mais aberta, a relação entre arte e cidade. Então, a arte que saía das instituições, dos espaços públicos e privados de exposição para ocupar um espaço na cidade, por meio de instalações, performances, etc. Essa passagem dos espaços instituídos para o espaço da cidade terminou me levando, né, a lidar com outras formas de vinculação, por exemplo, entre artes plásticas e teatro, artes plásticas e música, e terminou se abrindo para mim uma perspectiva dada pela economia criativa. E aí havia, na época em que eu comecei pesquisas com esse viés da economia criativa, foi mais ou menos o mesmo período em que instituímos um grupo de pesquisa chamado Economia Criativa, Arte e Sociedade, que eu tenho até hoje. E esse grupo, então, ele abriu diferentes temáticas no campo da economia, da chamada economia criativa. Dentre esses temas estava a gastronomia, né? Então, a gastronomia chega para mim via economia criativa, num momento em que essa área da produção cultural passa por, vamos dizer, um boom, né, em termos de produção, de visibilidade, de consagração. O que ano, mais ou menos? Então, foi durante o primeiro governo Dilma, no momento em que se instituía a Secretaria da Economia Criativa. Eu lembro bem porque havia um diálogo muito forte com uma colega da UES que se tornou secretária da Economia Criativa, que era a professora Cláudia Leitão. Então, dividíamos o grupo e depois eu segui, né, nesse grupo sozinha. Então, embora a professora Cláudia atue até hoje também com essa temática, mas
aquilo que ela tinha como objetivo, a criação, por exemplo, dos Observatórios da Economia Criativa, os OBECs, no território nacional, eu dizia que a economia criativa é alguma coisa muito vasta, né? pela multiplicidade de temáticas que estão ao abrigo da chamada economia criativa. Então, eu dizia assim, eu prefiro apostar em alguma coisa que seja pontual, mas que diga das dinâmicas do setor. Então, eu acho que nesse momento a gastronomia é uma ótima porta de entrada para entender todas essas dinâmicas em que você tem, por exemplo, o reconhecimento, a celebração, a conversão daquilo que foram as cozinhas tradicionais, num campo instituído, hierarquizado, em que os agentes encontram e constroem instâncias de celebração, um campo altamente mediatizado hoje, em que a trajetória dos chefes ganha áreas, né, de consagração, como em outros momentos tivemos, né, consagração das trajetórias de artista, para comprovar o valor desses chefes, um campo onde se encontra um processo de reconhecimento institucional pelo aumento do nível de escolarização. No nosso observatório, por exemplo, o Observatório Cearense da Cultura Alimentar, foi responsável pela elaboração de um projeto de mestrado na área. Então, as graduações elas se multiplicam no país, né? De formação tecnológica, mas também bacharelados. Então, a formação pós-graduada, eu acho que realmente começa a se colocar como uma necessidade, né, premente de um campo que já vem apostando na qualificação, no aumento do capital cultural escolar, né, dos seus membros. Então, a necessidade da pós-graduação se torna uma questão meio incontornável nesse setor. Então, foi isso, foi nesse ponto, vamos dizer assim, que acontece esse interesse, essa aposta, esse investimento, e também por perceber que há uma lacuna, né, entre nós de produção das ciências sociais sobre a questão da alimentação, a alimentação que hoje se mostra, e é esse o nosso foco, né? Embora a gente trate de uma forma mais fácil, mais palatável, vamos dizer assim, em termos de gastronomia, mas o interesse da sociologia ele se volta para um espectro mais amplo, que é o dado pela cultura alimentar. Então, a gastronomia ela aparece aí como um ramo específico da cultura alimentar, né? Um ramo com tudo hierarquizado e com, vamos dizer, com suas regras e suas instâncias, né? Sua produção específica, mas como vamos dizer, um setor, um domínio especializado dentro do campo da cultura alimentar. E você comentou essa lacuna, né? E quais são os desafios e as possibilidades também, enquanto pesquisadora, que essa lacuna, na verdade, envolve, assim, né, para você? Olha, eu acho que um desafio que está dado e que é próprio do campo da alimentação são as suas múltiplas entradas. Quer dizer, se nós formos pensar o campo alimentar, nós poderemos, por exemplo, indo para dois polos, abordá-lo a partir da produção da escassez ou da abundância, né, alimentar. Essa é uma questão que eu tenho trabalhado com colegas com os quais eu divido, tenho dividido as disciplinas de teoria sociológica contemporânea, em que a alimentação se coloca como um fator fundamental na definição
das desigualdades, da reprodução das desigualdades sociais. Então, a perspectiva sociológica ela pode se dar tanto de uma forma mais distanciada, em termos de pensar, por exemplo, o processo que leva o Brasil, que levou o Brasil a sair do chamado mapa da fome, ou que leva ao risco da inclusão novamente do Brasil no mapa da fome. Podemos pensar também no campo alimentar, vamos dizer assim, uma aproximação da antropologia a partir dos rituais, né? Ou dos momentos de comensalidade, de partilha, de fortalecimento de laços sociais, né? Que se dão a partir das refeições partilhadas. E há quantos outros elementos e processos que modelos alimentares concorrentes, né, que se acham presentes no dia a dia, que disputam lugar, né, na definição das diferentes culturas e hábitos alimentares, até os processos de patrimonialização ou de celebração da memória ou da identidade de determinadas culturas. Então, é um campo vastíssimo, múltiplo, né? Complexo, que exige mais do que nunca assim, uma produção sociológica sobre isso. Nós temos aí, vamos dizer, talvez uma trajetória mais segura no campo da história da alimentação. Então, há um acúmulo certamente mais seguro de uma produção bibliográfica sobre a história da alimentação. Em relação a isso, eu acho que não há dúvidas. O campo da alimentação, ele, antes de ser problematizado pela sociologia, construiu um lastro da antropologia, né? E hoje ele se coloca como um desafio para o discurso, para o pensamento sociológico. Como eu disse, desde elementos mais próximos de abordagem do que caracteriza a perspectiva antropológica, socioantropológica, até pensarmos a alimentação em termos macro, em fenômenos macro-sociais. E falando dessas possibilidades, né, que essas lacunas, na verdade, dificultam por um lado, mas possibilitam de outro, além da alimentação, tem algum outro tema que você acredita hoje, assim, que careça de estudos, que também tem essa lacuna, né, e que, ao mesmo tempo, condiciona, né, essas diversas possibilidades, justamente por conta dessa... Olha, eu acho que hoje, e esse foi uma aposta que nós fizemos no programa de pós-graduação de Sociologia, tratar, revalorizar um campo específico da reflexão sociológica, que é o da sociologia rural, ou sociologia do campo, né? No momento em que a sociologia, a chamada sociologia rural, ela recuou diante de um amplo crescimento da sociologia urbana, no momento em que acreditávamos que o mundo se tornaria, e se tornou predominantemente urbano, mas o rural não desapareceu, né? Ao contrário, ele representa hoje novos desafios. Em conexão com a sociologia da alimentação, há aí desafios específicos, né? Em relação ao que é produzido, ao modo como circula, como chega ao urbano e por que vias é consumido. Então, há toda uma discussão sobre a questão da sustentabilidade, né, desenvolvimento social, que poderia ligar essas duas áreas de produção sociológica, da sociologia rural e a sociologia da alimentação. Perfeito. E você, agora pensando você como uma
uma pesquisadora que se utiliza bastante do Bourdieu, né? E por isso estamos aqui hoje. Você acredita que é possível colaborar com novas teorias nessa área, né, da sociologia das práticas, que a gente coloca, né, a gente chama de sociologia da cultura, sem que a gente se debruce sobre as próprias práticas sociais? Eu acho que é uma preocupação permanente, né, do Bourdieu subsidiar os pesquisadores para não produzir uma teoria teórica, como ele mesmo se referia, mas colocando sempre em destaque a importância das práticas, né? A importância do sociólogo de lidar com as práticas para a construção, para a elaboração de conceitos operacionais. É preciso considerar, o Bourdieu já colocava isso em pauta, né? Essa conexão, essa articulação entre o momento da ação, vamos dizer assim, das estruturas e das instituições sociais sobre as práticas, e o modo como essa objetividade social ela é subjetivada pelos sujeitos, né? Ela é reinventada, ela é apropriada e reinventada pelos sujeitos. Então, se nós levarmos em conta que hoje a transformação dos fenômenos sociais, do tempo das relações, o ritmo em que as coisas ocorrem, foi enormemente transformado pela introdução das chamadas novas tecnologias, em que os fenômenos eles se encontram desterritorializados, em que as ideias circulam, né, as noções circulam, os materiais circulam muito mais facilmente, né? O desafio que está colocado para o pensamento sociológico é o de dar conta desses fluxos e dessa complexificação dos fenômenos sociais. E quais são os livros que atualmente você indicaria assim, para pessoas que estão estudando sociologia das práticas ou mais especificamente sociologia da alimentação? Aí eu recorro ao que nós temos feito no Observatório Cearense da Cultura Alimentar. Nós fazemos todo um trabalho de acolhida, vamos dizer assim, não gosto muito da expressão, mas alinhamento conceitual, partilha de referências comuns, talvez seja mais isso. E para isso nós investimos numa linha que é a da história da alimentação, a partir da qual eu recomendo, por exemplo, o livro do Máximo Montanari, né? Comida como Cultura, assim como investimos numa perspectiva da antropologia da alimentação, e aí nesse sentido nós trabalhamos recentemente Cozinha, Culinária e Classes, do Jack Goody, e na vertente sociológica nos introduziu, né, nessa área o livro Sociologias da Alimentação, do Jean-Pierre Poulan.